Fala pessoal, boa noite, Rica de volta com o gráfico do BTC USDT, gráfico diário na tela. Bom pessoal, seguimos acompanhando a evolução do Bitcoin para a projeção que nós fizemos para ele a partir do rompimento desse pivô, projetando 3 alvos para cima. E ontem fizemos uma análise no intraday de 1 hora, na qual eu comentei sobre a volatilidade que o dia de ontem trouxe, né, que a reunião do Fed trouxe para o dia de ontem. E eu havia falado também da perca dessa retinha de suporte e da perca desse fundo. E havíamos traçado 3 prováveis alvos para o Bitcoin, caso ele viesse a corrigir. Porém, eu havia feito a ressalva que ele tinha parado nesse suporte e que essa reação mais brusca poderia ser apenas o mercado digerindo a reunião do Fed, né? Então essa volatilidade que veio dele descer com tudo e depois novamente subir muito rápido é uma reação que acontece quando há as reuniões quando tem as reuniões do Fed, tá? Porém eu havia falado para a gente tomar cuidado com a correlação do Bitcoin com o S&P, né, com o mercado americano, porque essa queda foi puxada pelo mercado americano. E também eu havia falado também sobre ficarmos de olho no mercado americano para ver se realmente ele ia cair. Falando só de Bitcoin hoje, ele continua acumulando lateralmente, apesar dessa queda ele parou no suporte, então isso aqui tudo é considerado uma acumulação lateral. E hoje, no dia de hoje, ele veio testar novamente a região dos 28.500 e não conseguiu superar novamente, tá? Então ele está batendo aqui em cima e não está conseguindo superar. Falando de mercado americano, falando do S&P, ele está no curto prazo num canalzinho de alta também, testando o fundo do canal. Por que eu falo que a gente tem que ficar de olho para ver se realmente o mercado americano vai cair? O S&P, ele vinha fazendo topos e fundos consecutivamente mais baixos, e isso é o que descreve uma tendência de baixa. Porém, quando chegou nesse ponto, ele deveria descer e vir fazer um fundo mais baixo do que esse. E ele não conseguiu fazer. Ele parou por aqui, fez um fundo mais alto do que o último fundo, e depois veio fazer um topo mais alto do que o último topo. Então aqui ocorreu a quebra dessa tendência de baixa. E ele, nesse ponto aqui, ele ainda não fez um fundo mais baixo que o anterior. Então ele pode parar por aqui, vir a subir, fazer um topo mais alto que esse, vai estar caracterizando a tendência de alta. Então por isso que a gente tem que ficar de olho no que vai acontecer daqui para frente. Se ele vier afundar e fizer um fundo mais baixo do que esse, ele pode estar entrando na tendência de baixa novamente. Mas enquanto isso não acontecer, não podemos cravar que ele voltou para a tendência de baixo dele. Então é isso que nós temos que ficar de olho. E nisso, o Bitcoin pode subir. Pode ser o tempo do Bitcoin subir. Então a gente tem que ficar acompanhando por enquanto agora, pessoal. Temos os alvos projetados, né? Essa projeção de correção para curto prazo foi invalidada porque ele segurou nesse suporte e voltou para a reta de suporte aqui em cima. Então isso aqui a gente pode interpretar como se ele tivesse sido uma reação da volatilidade do mercado entre ontem e hoje. Foi uma ação e veio a reação depois. Tá ok? Então vamos seguir acompanhando o Bitcoin nesse teste que ele está fazendo em 28.500. E caso ele venha perder esse fundo agora, nós projetamos alvos para correção de curto prazo, tá ok? Seguimos acompanhando o Bitcoin e o mercado americano. Segue o trade.